Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a honra, a satisfação e a alegria de termos de volta Manuel Hortolã, o Manuel Hortolã que preside a Orplana, a Organização dos Plantadores de Cana da região Centro-Sul, é também presidente da Cana Oeste, Associação dos Produtores de Cana da região Oeste do estado de São Paulo e diretor da Coopercana e da Cocred. Maneco, muito obrigado por atender esse nosso convite. Uma semana nervosa, uma semana tensa. Vamos ter daqui a 7 dias eleições, um segundo turno aí da maneira como a gente nunca viu, discussões em alto nível e muitas vezes, na maior parte das vezes, em baixo nível também. E um momento assim em que realmente a gente percebe que o próprio futuro da cadeia produtiva sucroenergética está em jogo. Boa noite, uma satisfação mais uma vez poder estar aqui com você, boa noite aos telespectadores. E realmente é um período sem igual, né? Eu acho que é a exemplo do que nós, do setor sucroenergético, passamos aí um período que nunca tínhamos passado na vida. Acho que eleição como essa também eu não conheci. Acho que felizmente as coisas estão caminhando, nós estamos próximos aí do desfecho. Mas é um clima que realmente é uma situação diferente para nós todos. Eu acho que importante para nós brasileiros é podermos ouvir bem, né? Estar atento aí às propostas, aos acontecimentos e não nos deixarmos levar muitas vezes por uma colocação de última hora. A gente tem que estar atento aos fatos e acho que analisar bem o que foi o governo, o que ele vem propondo, né? E tomar a nossa decisão aí. Eu lhe confesso que assim que a sua assessoria confirmou sua presença nesse programa nosso aqui, eu comecei começo a mentalizar como é que vai ser a conversa, que tipo de pergunta a gente pode dirigir ao entrevistado, de que maneira o telespectador fica enriquecido com respostas, principalmente com cenários e usando a experiência dos entrevistados. Isso permite com que a gente possa, não ter uma bola de cristal à frente, mas que a gente possa realmente imaginar o que pode acontecer. E aí me veio à memória aí a sua luta, já falamos isso em outros programas também, a sua dedicação logo que você assumiu a Orplana, e mesmo pouco antes de assumir no seu primeiro mandato a presidência da Orplana, a sua preocupação em trazer aí uma sinergia, uma convergência não só entre os fornecedores, mas também a indústria de base, também os trabalhadores, as próprias usinas, com o setor político partidário. Na época nós tínhamos o PSDB, Mário Covas governador, isso. Nós tínhamos na sequência o Geraldo Alckmin como vice assumindo, Fernando Henrique presidente da República, e havia também havia uma animosidade grande, havia um distanciamento grande entre os mandatários à época, né, tanto no governo do Estado de São Paulo quanto do governo federal, com a cadeia produtiva sucroenergética. E você foi um dos políticos, evidentemente foi político, mas não político partidário, né? Não político partidário, político institucional representando essa cadeia produtiva, certo. Que construiu pontes importantíssimas, né? Essas pontes foram construídas e elas serviram para que a gente tivesse logo na sequência, passado o furacão todo, nós tivéssemos aí aquele ciclo virtuoso que fez com que se dobrasse praticamente a produção de cana no Brasil, fez com que nós tivéssemos aí a indústria de base funcionando em ritmo de crescimento acima do ritmo de crescimento chinês, né? Foi colocado muito bem dessa maneira. E aí chegamos em 2007 e começamos realmente um processo que passou a ser invertido. Desmonte. Mas dessa experiência que você teve, aí eu lembrei de um outro fato que é fundamental e outro dia na abertura do congresso anual da ABAG, Associação Brasileira de Agribusiness, o Luiz Carlos Corrêa Carvalho, que tinha sido presidente executivo da Única, ele fez uma homenagem muito importante ao governador Geraldo Alckmin. Ao citá-lo, ele fez questão de dizer: governador,
graças ao senhor que reduziu o ICMS do etanol hidratado, o etanol hidratado ainda subsiste, ainda sobrevive no nosso Brasil. Ele fez isso e depois eu até tive a oportunidade de cumprimentá-lo falando, Caio, você foi dos poucos que teve a coragem de fazer uma homenagem ao governador, que passou esquecido. E aí até vindo aqui para o estúdio da televisão, eu lembrei daquele almoço do qual você participou junto com o Maurilinho Biagi, no Palácio dos Bandeirantes, com o governador Geraldo Alckmin. Nós, do outro lado, construímos um evento para homenagear a nossa Maria Zeferina Baldaia. Zeferina, que estava no auge, né? Exatamente. Tinha ganho a São Silvestre, tinha ganho a Maratona de São Paulo e recebeu naquela manhã uma comenda do governador. E na hora do almoço, você, o governador e o Maurilinho Biagi sentaram numa sala fechada lá. E eu queria que você relembrasse, para a gente começar o programa, o que foi que aconteceu, que tipo de conversa houve naquela sala fechada e o que representou o resultado dessa conversa para a cadeia produtiva sucroenergética? Bom, eu não sei, porque eu não tenho a permissão do Maurílio aí para isso, mas é uma história realmente, acho que própria da ocasião, né? Onde nós lutávamos para a recuperação do setor. E a gente sabia, né, que havia uma grande sonegação, porque você tinha um imposto, que era o ICMS de 25% taxando o álcool hidratado e 0% no anidro, né? E aí o que o Maurílio fez foi mostrar para o governador lá com 2 copos de água, né, que olha, o álcool é assim, como se fosse esse copo e esse copo, cristalino desse jeito. Só que absolutamente esse aqui, igual, né? Absolutamente igual, só que esse aqui paga 25 e esse aqui não paga nada. Mas o que acontece? Se puser um pouquinho d'água nesse aqui, ele fica igual a esse, né? E daí fica muito sensível à sonegação. Eu acho que se reduzir o ICM, nós vamos arrecadar mais, vamos terminar com a sonegação ou reduzir significativamente a sonegação e vai ganhar o Estado e vai ganhar o produtor. E foi realmente o que aconteceu. O governador, dentre outras razões, deve ter ouvido isso também. Foi um exemplo muito didático e muito feliz na oportunidade, né? E eu sei que, passado algum tempo aí, veio a redução do ICM, e eu não tenho dúvida nenhuma. Desculpa, anunciada aqui no Vale do Sol, em Sertãozinho, no lançamento do primeiro mandato a governador que o Geraldo Alckmin disputou. E até foi uma homenagem a você e ao setor. Foi vamos dizer assim, uma política pública, isso, né? Isso. Que realmente veio de encontro à necessidade do setor e que alavancou o setor e que trouxe, eu acredito, muito benefício para o Estado, porque realmente a arrecadação subiu, palavras do próprio governador. Isso gerou emprego, gerou desenvolvimento, gerou renda, né? Enfim. E é isso que a gente sente falta hoje, né? Quer dizer, falta de uma política pública consistente. Falar que o governo não fez nada, ele fez pequenas coisas que, somadas, pouco representam para o setor. Falar que não melhorou nada, que não houve ganho, não. É que não são essas pequenas coisas que vão resolver o problema. Nós precisamos de uma medida, a exemplo dessa que o governador tomou aqui, e que mudou o rumo do setor. Isso. Então, hoje, o governo tinha também que ter medidas que dessem confiança para que o setor voltasse a produzir, e essas medidas tinham que ser, por exemplo, qual é o tamanho do setor que o governo quer, em termos de álcool? Quer que a gente produza 50 bilhões de litros, 60 bilhões de litros, para quando? Quer dizer, nós estamos produzindo tudo por produzir, né? E pior que o governo muda a regra do meio do caminho, tirou a CID, né? Só comprometendo o setor. Então, quem viveu o setor desde lá de trás, quando nós tínhamos, digamos, um governo sensível e atento às dificuldades, não só do setor, né? Não só do setor, mas que soube analisar a situação, entender o problema e viu que havia solução. E trouxe benefícios para todo mundo. Foram vários municípios aí que desenvolveram, prosperaram em função dessa medida. E isso até gerou, digamos assim, essa nova onda de euforia, porque realmente... E aí, mérito do presidente Lula, que fez, viajando o mundo inteiro aí e divulgando o nosso programa, criou condições, né, para que
um movimento muito intenso de gente vindo para cá, indo para lá, e de repente ficamos com aquela, olha, vamos inundar o mundo de etanol, né? E aí veio aquela fase auspiciosa aí para nós, com construções de usinas e a indústria de base, o setor, a turma para fora da porteira, e todo mundo crescendo, desenvolvendo. Foi uma fase muito boa. Nós vivemos tudo isso, quer dizer, vivemos fases difíceis lá atrás, vivemos essa fase muito boa, e daí hoje essa nossa indignação, porque o setor ele tem respostas para problemas graves do país hoje. Não só no combustível líquido, que é o caso do etanol, mas também na questão da energia elétrica, né? Nós estamos aí com esses problemas todos de reservatório e mais uma vez a gente fala, o parque industrial poderia já estar produzindo muita energia elétrica na região de maior consumo, que é a região sudeste, sem grandes obras de infraestrutura, porque os linhões estão por aí para você colocar, estão próximos às usinas. E, no entanto, não tem política nenhuma também para isso até hoje. Falta realmente então, de uma entendimento. Falta de sensibilidade. E entender que um novo mandato vai fazer as coisas mudarem, fica difícil. Porque se não entendeu até agora, não é de um dia para o outro que vai entender, né? Eu acho muito difícil. Eu vou chamar um intervalo, pois não. Mas já vou deixar duas perguntas para você responder já logo na abertura do próximo bloco. Foi surpresa para você a declaração a favor do etanol da candidata Marina Silva aqui durante a FenaSucro no último mês de agosto em Sertãozinho? E uma segunda questão, o que pode acontecer a partir de agora, porque na última quarta-feira todos os jornais apresentaram como manchete de primeira página, e o próprio Clipe em Brasilago destacou também como matéria principal na última quarta-feira, a redução do preço internacional do petróleo, 20%, fazendo que, inclusive com que pela primeira vez nos últimos meses o preço da gasolina no Brasil deixou de ser subsidiado. Nós estamos, na verdade, já 1% acima. Mas isso você responde já na abertura do próximo bloco. De volta com o TV Brasilagro, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, interior do estado de São Paulo, Manuel Hortolã, presidente da Orplana, da Canoeste, também diretor da Canoeste, da Cocred e da Copercana. Então, eu volto ao final do último bloco. Nós tivemos a declaração da candidata Marina Silva a favor do etanol, que deu uma acordada em todo mundo. O setor parece que estava meio adormecido, mas foi para as primeiras páginas, aí o que ela comentou, foi incorporado, inclusive, pelo Aécio Neves, agora no segundo turno, essa proposta de defesa. Ele já tinha um compromisso assumido com o etanol, é bem da verdade. E nós tivemos, a partir da última quarta-feira, a notícia aí da queda do preço internacional do petróleo. Bom, primeiro aí com relação a Marina Silva. De tudo que eu tenho visto e ouvido falar, a Marina Silva é uma defensora ferrenha das questões ambientais, né? Ela quer uma qualidade de vida, um meio ambiente cada vez mais bem cuidado, mais bem zelado e melhorando. Ela não é contra desenvolvimento, as coisas, vamos dizer assim, da forma sustentável, né? Que haja ganhos para o econômico, para o social e para o ambiental. Então, eu acho que é essa questão que ela tem trabalhado. Se ela tem essa linha de pensamento, evidentemente que ela não pode ser contra a produção de etanol, contra o uso de etanol. Bem posto. Né? Porque a gente sabe que o etanol tem, e é isso que a gente, por exemplo, e essa é uma das coisas que a gente reivindica do governo, ele teria que ter um plus aí que contemplasse exatamente essa externalidade da melhoria do meio ambiente, onde todos ganham. Então todos ganham, todos pagam. Quer dizer, o governo vai, de alguma maneira, vai dar uma compensação ao setor em função dessa externalidade positiva, enquanto o petróleo é cada vez mais negativo nesse sentido. Então eu acho que com relação a ela, não podia, no meu entender, ser outra manifestação dela que não fosse em defesa disso. Evidentemente que plantar cana de uma maneira sustentável
é bom para o país, é bom para todo mundo, não vai ser ruim para ela. Acho que ela entende isso perfeitamente. Aliás, eu fiquei até, digamos assim, animado com ela, porque ela sempre mostrou uma coisa que hoje para mim falta muito, ter um pensamento focado ou, digamos assim, embasado em ética, né? Em racionalidade. Eu acho que ela fez muitas colocações aí que me deixavam essa impressão de que, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, ela seria, vamos dizer assim, uma pessoa que poderia dar uma mudança de rumo para o país também. Evidentemente que aí vai um outro lado, que é o lado da estrutura, das pessoas, da equipe, tudo isso influencia. Mas eu acho que ela, pessoalmente, tem isso dentro dela. É uma pessoa ética, uma pessoa com princípios morais e que poderia, vamos dizer assim, ajudar a reconstruir. E tomara que eles estejam juntos nessa próxima etapa, porque somam um com o outro, claro, aí e ganhamos nós, né? Com relação à questão do preço do petróleo, isso aí vem corroborar, acho que tudo que a gente vem dizendo até hoje, né? Ou vem vivenciando até hoje. Na verdade, se as coisas funcionassem como o mercado, você ganha uma hora, você perde outra hora, mas você tem um certo equilíbrio. Num momento como esse, onde nós já estamos, digamos, na draga, né? Uma notícia dessa, evidentemente, que dificulta as tomadas de decisões para frente. Mas é aí que eu acho que tem que entrar, mais uma vez, a questão do governo. Quer dizer, se o setor tivesse sido contemplado, vou dizer, o preço não tivesse sido regulado, nós teríamos já preço melhor, estaríamos em outra situação, né? Digamos, financeira. E a gente poderia, digamos, aguentar um tranco aí, não sei quanto tempo vai isso, mas você estaria melhor preparado para uma situação como essa. E agora, se cria uma dificuldade maior para a recuperação, é onde precisa entrar o governo para ver como é que o setor pode sobreviver, desde que isso seja interesse do país, né? Agora, se produzir o etanol não é interesse do atual governo, acha que não é interesse para o país, aí é outra coisa. Mas por outro lado... Por outro lado, eu acho sim, então vamos só reafirmando. Eu acho que não foi uma notícia boa para nós. Eu ia falar exatamente isso. É bom para todo mundo, evitaria aí um problema, mas, como diz o outro, a Petrobras poderá deixar de ter uma perca para frente, mas teve muita perca para trás que precisa ser consertada, né? Pelo menos o estancamento, nesse momento, ele está claro aí, né? Mas tem uma outra notícia, Manuel Ortola, que foi publicada na última edição da revista Exame, essa Exame que está nas bancas desde a última segunda-feira, que fala de um estudo de uma consultoria internacional que chama Bain, muito conceituada, e ela trabalha muito no setor de petróleo e gás e também entrou firme em biocombustíveis. E ela mostra, o título até da matéria é assim, será que o tanque secou? E refere-se aos biocombustíveis. E mostra a redução da produção e dos mercados dos biocombustíveis, não só do etanol, mas também do biodiesel. Uma redução brutal na Europa e uma redução brutal também nos Estados Unidos. Aqui nós estamos vivendo, na verdade, uma situação diferente, né? A matéria até fala, a pesquisa ela mostra um lado, no Brasil, um lado diferente. Que no Brasil só soluciona o problema política pública adequada que não prejudica o etanol. Não precisa ajudar, mas não pode prejudicar. É isso. Que impacto que você vê essa notícia aí? Eu acho que precisa ver isso, quer dizer, em função, no caso da Europa, no caso dos Estados Unidos está produzindo aí o combustível dele, o petróleo, a partir do xisto, dessa nova matéria-prima aí, o que vem, digamos assim, revolucionando toda a economia deles lá. E do mundo. Porque... Não deles somente, né? Mas por tabela dos países. Porque se ele produz isso aí, de alguma maneira vai sobrar petróleo. E também, vamos dizer assim, sinaliza para quem pode fazer a mesma coisa um novo caminho. Certo. Né? E a produção de biodiesel usada também
em maior escala, acredito que para o lado da Europa aqui também. Eu acho que tem muito a ver com esse momento, quer dizer, se abre perspectiva nova, né? O foco, o olhar acaba sendo um pouco desviado e você vai em cima daquilo que teoricamente poderá ser economicamente melhor para o país, né? Fora isso, nós temos, por exemplo, pensando agora no caso nosso, essa redução para nós aqui, embora seja, eu acredito que a gente vai recuperar a produção do etanol, mas ela é mais função dessa sequência de anos muito ruins, né? E eu penso o seguinte, quer dizer, se nós não tivéssemos tido essa sequência de ano ruim, com preço baixo do jeito que está, se nós tivéssemos aí 4, 5 bilhões de etanol a mais, o que nós íamos fazer com esse produto, né? Então, me parece que a oportunidade desses novos produtos, dessa novo tipo de exploração a partir do xisto, vem mexendo com a produção, vem sinalizando aí para os países, principalmente lá nos Estados Unidos, inclusive a mistura do etanol lá, né, que é baseada em 10%, também está sofrendo aí constantemente gestões de que querem reduzir isso, querem acabar com isso, mas lá o lobby é forte também e o pessoal do milho tem se defendido. Então, para nós, o mercado do biodiesel ele começa a ganhar em termos de políticas públicas, né? A mistura vem aumentando, então isso é um bom sinal. Os veículos novos já vêm voltados para esse tipo de combustível e o nosso etanol continua aí em stand-by para ver o que vai acontecer com essa nova política, com esse novo governo. Você acredita que essa expressiva votação, tanto do Aécio Neves como da Marina Silva, no interior do estado de São Paulo, que é onde o carro-chefe é a cana-de-açúcar, essa falta de políticas públicas do atual governo da presidente Dilma pode ter feito com que nesses municípios canavieiros realmente houvesse aí, vamos dizer, um sentimento de abandono do eleitor e na hora de votar ele lembrou, olha, eu não vou votar em quem está nos prejudicando? Eu não tenho dúvida disso. Eu até domingo agora fiz um artigo que saiu no jornal daqui, manifestando exatamente isso. Quer dizer, o fato do governo, no meu entender, né, ter virado as costas aí para o setor e causando, vamos dizer assim, essa situação embaraçosa para nós, com o fechamento das usinas, acabou, aparentemente no início, éramos nós, produtores, que estávamos reclamando, mas a situação realmente atingiu a cadeia. Então, os municípios hoje estão com um drama pesado, porque afeta a saúde, a gente indo para os postinhos, né, que tinham convênio, estavam empregados e hoje o pessoal vai todo para o postinho, desempregou, corre para o postinho, onera a prefeitura, imposto que encolhe investimento. As prefeituras precisando desenvolver programas, precisando alavancar e o imposto recolhido reduzindo, né? O pessoal desempregado. Então, você vai procurar médico, vai procurar SUS, a gente sabe que é uma lástima, né? A qualidade de educação caindo, a violência batendo na nossa porta, né? Antigamente você escutava falar de violência na periferia, não, agora está na porta de todos nós, aí, todo mundo enjaulado com grade, cerca elétrica, etc. Tal. Então, parece que, e principalmente num centro como São Paulo, ou digamos o Sudeste aí, que não tenha dúvida, a locomotiva do país, onde o parque industrial é em maior volume, né? As universidades, enfim, tudo é presente em maior intensidade nessa região Sudeste. Eu acho que é aqui que os grandes problemas, digamos, as grandes falhas aí,
acabam aparecendo de uma maneira mais clara, mais evidente. E o povo, com isso, acabou mostrando na eleição, na minha visão, que está bastante descontente com tudo isso que está acontecendo. Então, não é só o fato por exemplo, eu sou do setor, eu estou muito aborrecido com a situação do nosso setor, mas não só pelo nosso setor, eu estou pela conjuntura, né? Porque a gente está vendo o país definhar como um todo. Então, esse é o fato. E daí eu me posicionar claramente no meu artigo que eu opto pela mudança. Para mim até não importaria se nesse momento fosse A, B, C ou D. Eu opto pela mudança, porque a mudança pode nos trazer um ânimo novo, pode trazer alguma coisa nova. Sem dúvida. Eu vou chamar um novo intervalo e a gente volta já já com o Manuel Ortolã. De volta com o TV Brasilagro, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, interior do estado de São Paulo, o presidente da Orplana, Organização dos Plantadores de Cana da região Centro-Sul, Manuel Ortolã. Maneco, nós praticamente já terminamos a safra no estado de São Paulo, são poucas unidades moendo ainda. Uma safra para não deixar nenhuma saudade. Nenhuma saudade. Pois é, mas pelo menos para não chorarmos muito ano que vem, que deve ser bem parecido com essa. É mesmo? A pergunta que eu ia formular é essa. Vamos ter uma entre-safra aí longa, como poucas vezes vista, talvez a maior que a gente já teve, né? Porque já começamos essa safra um pouco mais tarde. Ah, verdade. Pela seca que a gente teve aí, nós já começamos mais tarde. Por força da seca ter prolongado, nós estamos terminando a safra mais cedo. Mas também, por conta dessa seca, as canas até agora não desenvolveram, ou desenvolveram muito pouco, né? E com isso, certamente, nós vamos ter que começar a próxima mais tarde também, né? Você fala mais tarde o quê? Maio? Final de segunda de abril para frente aí, né? Hoje a gente já estava começando na segunda de março. Certo. Né? Essa safra agora já começamos praticamente a partir da segunda de abril. E acredito que a próxima vai ser da mesma ordem, aí, de abril para maio, firmando aí, porque não tem como, né? Por melhor que seja o tempo daqui para frente, não muda. O canavial foi muito judiado. Nós podemos ter, sei lá, 10 milhões, 20 milhões de toneladas a mais, se o tempo ajudar bem. A partir de agora. A partir de agora, mas nós estamos já dia 15 de outubro, e a marca da seca está aí consagrando. A cada dia a gente vê aí problemas de cidades, se agravando com falta de água, né? Então, você com a sua experiência de quantas décadas você tem, de quantas safras você... Bom, eu comecei em 70, né? Tá. Comecei em 70, então são 44. Você alguma vez viu uma safra igual a essa? Não, nada parecido a isso. Porque a diferencial dessa safra é ter pego exatamente janeiro, fevereiro, com pouquíssima chuva, e é o mês que, em função das temperaturas mais elevadas e da chuva, a cana cresce muito, né? Então, o normal, às vezes, é que a gente fala, nós tivemos um ano de seca. Bom, mas é aquela seca que começa no final de março, trava a chuva, e ela não vem ao longo da seca. Então, ela traz também algum prejuízo em função de brotação, mas é aquela quebra de 5%, 8%, 4%, né? Que era a seca tradicional, a seca normal, digamos assim. Agora, evidentemente que a normalidade é ter alguma chuva em junho, alguma chuva em julho, uma chuva em setembro, boa, ou 2 chuvas já em setembro, mas ao longo da safra é seco, é o tempo do inverno, mas você tem alguma precipitação. Secar de março até final de setembro, aí você tem uma seca instalada, que é o que a gente estava habituado, mas essa começou lá em janeiro, já um pouquinho do ano passado, já veio diminuindo a chuva e depois foi um desastre. Eu recordo que no final do ano passado, final de novembro, começo de dezembro, nós tiramos aí praticamente 2 semanas para correr aí algumas
as principais regiões produtoras do Brasil, estivemos em Brasília, Belo Horizonte, Paraná, Rio, São Paulo, o interior todo, para fazer um levantamento aí do que tinha sido a safra e as perspectivas da safra nova, essa que nós estamos terminando agora. E eu lembro que, inclusive, eu entrevistei você ao final, você foi um dos comentaristas nossos aí, fazendo essa análise toda, junto com o Toninho Toniello também, até as opiniões de vocês convergiam e apontavam que, eu até lamento de dizer, porque dói para o jornalista falar e ver que as coisas poderiam ser diferentes, e não é só por clima, mas é por posturas, por posições, por atitudes também. E a conclusão que nós todos chegamos juntos naquele levantamento, nós que fazíamos as entrevistas e vocês, os entrevistados, era assim: 2014 é um ano perdido. Eu lembro que eu falava assim, falava pesaroso, fazia perguntinha assim, até meio acanhado: você acha que 2014 vai ser um ano perdido? E não é legal ouvir do entrevistado que você acaba de dizer que 2015 não deve ser muito diferente. Não porque você deva mudar, dizer não, vai ser um ano bom, sabendo já que não vai ser. Eu acho que o telespectador, e principalmente o produtor, eles têm que ter a certeza de saber o que vem para frente para poder se preparar. A gente espera que seja diferente em termos de clima, né? Claro. Que, por exemplo, que a gente possa fazer um bom plantio. Isso já seria ótimo, né? Fazer um bom plantio, porque diferentemente aí da soja, do milho, que você pode sair de uma... Por exemplo, esse ano tive quebra de produção na soja de 20%, mas no ano que vem você volta à normalidade. Certo. Né? A cana não é assim, ainda mais quando a gente vem dessa sequência de anos ruins, né? Pegando desde o plantio, brotação de soqueira, e tanto é que nós tínhamos um patamar de produtividade aí entre 85 e 90 toneladas, caímos para 68, conseguimos chegar a 78 e agora estamos caindo para 70 outra vez, né? Então, o canavial, ele demora para recuperar, porque a base é um bom plantio, né? E a gente também, por conta do clima, nós tivemos aí esse ano retrasado, ano de plantio ruim também, que foi bastante comprometido com a seca. E com isso a recuperação do canavial, ela também vai demorar aí, se tudo voltar à normalidade, para a gente ter um bom canavial outra vez, talvez aí 3, 4 safras para frente, né? Então, para o ano que vem, eu espero sim que a gente tenha as chuvas, que elas sejam regulares, que o preço melhore, né? Isso já vai ajudar bastante. Mas em termos de produção, não tem como ser muito diferente da atual safra. O sentimento do líder dos produtores de cana, dos fornecedores de cana, qual é o sentimento pior? A falta de política pública do governo ou a questão climática? O que é pior para você na sua avaliação? Você vai falar ambos ruins, evidentemente. Claro que os dois são ruins, só que um é de domínio das pessoas, né? Eu acho que esse é o diferencial. Enquanto o clima foge ao nosso domínio, né? Então você tem que estar, uma hora ele ajuda, uma hora ele... Mas a política pública é um negócio que é da cabeça das pessoas, atitude, né? Então né? acho que isso que é diferente. E eu acho até nesse momento, Ronaldo, você permitir aí avançar um pouquinho, fazer uma outra colocação. Quer dizer, nós tivemos, o setor como um todo, um aumento de custo muito forte, né? Que não foi acompanhado pelo preço, e daí a gente enfrentar problemas financeiros aí. Mas nessa hora também começa a ganhar ênfase uma outra questão, quer dizer, a energia elétrica já de algum tempo está aí, né? E nós, por enquanto, estamos só no açúcar e álcool. Nós estamos sendo remunerados pelo teor de açúcar. Você fala o fornecedor de cana? O fornecedor certo, de cana certo. já... Hoje, ele reclama muito da falta de uma remuneração, por exemplo, pelo bagaço, que é a fibra da cana, claro, que está indo para lá. Até uns tempos atrás, não fazia muito sentido reclamar isso, mas hoje faz. Sem dúvida. Né? E nós temos aí esse sistema Consecana, que é um sistema onde a gente senta à mesa com industriais e nós, né? Quer dizer, são duas representações. E mesmo na questão do atual momento, que nós estamos recebendo só pelo açúcar, o sistema já precisaria estar mais adiantado em termos de mudanças para que o preço fosse melhor distribuído. A gente sabe que há defasagem e é muito difícil hoje, nesse momento,
você sentar à mesa e ver que um lado segura de um lado, enquanto o outro quer conquistar alguma coisa, o outro segura do outro. Quer dizer, então é um momento difícil para a gente, onde nós sabemos que estão deixando de ganhar alguma coisa, né? E também, dentro dessa realidade aí, a gente até de certa forma entende o porquê que o outro lado não quer abrir mão. Mas eu acho que nós precisamos começar a trabalhar essa questão aí por uma questão até de fazer justiça, que o sistema ele tem esse princípio de dar o que é justo para as partes, né? E eu acho que a palha também agora com o etanol de segunda geração começando a ser trabalhado, evidentemente que são duas empresas ou três que estão trabalhando isso esse ano, começando esse ano. Ainda não podemos dizer que é a escala comercial, que a tecnologia está atendendo 100%, mas já começa um novo caminho aí. O que, de certa forma, vem de encontro àquela questão que você colocou da baixa do preço do petróleo. Se nós tivermos, em vez de produzindo 7, 8 mil litros de etanol por hectare, estivermos produzindo 12, 13, a gente também vai ter uma condição melhor de mercado, né? Então, uma coisa vem ajudando a outra, né? E esse ano também, quando eu falo das dificuldades que nós passamos, quer dizer, nós lutamos muito e fizemos um protocolo agroambiental para terminar com as queimadas como prática de colheita, né? Fizemos a nossa parte, mas de repente nos deparamos com outro problema, que é essa palhada imensa, que é um barril de pólvora, e que num ano como esse, né, vira um problema seríssimo para nós. Então, foram tantas as queimadas, né, acabou aumentando isso significativamente e mostrando uma nova situação de risco para nós, que é a cana que já foi cortada crua, mecanicamente, do jeito que é para ser, mas fica lá a palha e depois, quando a cana já tem 2, 3 meses de desenvolvimento, vem um fogo, você perde o adubo, você perde o defensivo, você perde o desenvolvimento da cana, volta tudo para estaca zero. Então, esse ano ainda tem mais esse problema, tem muita gente que passou por isso, né? E daí mais um problema para a safra que vem. Quer dizer, essa cana que foi cortada lá em abril, maio, ela de repente voltou a zero em setembro, outubro, porque sofreu a queimada. Então é um problema a mais que a gente tem aí, que nós vamos ter que cuidar disso também, com esse foco de prevenção dessa palha, de queimar essa palha e como acudir de uma maneira mais eficaz esse fogo dessa palhada. Eu vou chamar um rápido intervalo, que é o nosso último, aí nós já vamos conversar também novamente com o Manuel Hortolã, mas já deixando uma perguntinha no ar, você falou que perdemos aí, tá? Mas perdemos também, o fornecedor perdeu o sossego porque passou a ser multado por queimas das quais não tinha nenhuma responsabilidade. Um abuso de autoridade aí por parte dos órgãos estaduais. De volta com o TV Brasilário, vamos já chegando ao infelizmente, ao nosso último bloco com o Manuel Hortolã, presidente da Orplana, da Canoeste, também diretor da Cocred e da Copercana. Eu terminei o bloco relembrando porque o deputado Elson Gasparini, aliás, tem que ser cumprimentado porque foi reeleito de uma maneira brilhante, teve votos em 540 municípios. Lembrando que o Elson Gasparini foi presidente da primeira frente parlamentar criada em defesa do etanol, né? E acho que esse foi realmente um reconhecimento, exatamente. Né? Porque é uma pessoa pública exemplar, né? Exatamente. É uma pessoa pública exemplar. Vale também para o Arnaldo Jardim, que também fez um belíssimo trabalho aí. Mas eu digo que é evidente que serve para o Arnaldo, serve para o Nogueirinha, né? Que são políticos novos, né? Mas o Elcio, por tantos anos na vida pública, lembro do Elcio, quando eu fazia científico, ele foi eleito pela primeira vez prefeito e está aí até hoje. É verdade. E com desempenho ímpar, né? Verdade. Uma das melhores definições do Elson Gasparini, foi 4 vezes prefeito de Ribeirão Preto, foi deputado federal, é hoje estadual, reeleito, presidente da Associação Brasileira de Municípios. Faço até questão de relembrar, mas a melhor definição que eu ouvi dele, quem a deu era o Maurilinho Biagi. Ele falava assim: vira, mexe, o Elson, quando perde um mandato de alguma coisa, ele volta a trabalhar, porque você é testemunha disso. Ele foi trabalhar, inclusive na Canoeste,
ele termina o mandato, ele precisa trabalhar para sobreviver. Quer dizer, um político fica até bem para a gente saber ter uma referência dessa, né? Claro. Um político que termina o mandato é obrigado a trabalhar para poder se sustentar, porque ele usou aquele período exatamente para fazer o bem, não só para os seus eleitores, né? Para aquilo que ele foi eleito, exatamente, né? Trabalhou para a população. Mas a questão que eu queria levantar é a seguinte, nós tivemos aí perseguições, eu vou usar o termo assim, bem no clima eleitoral dos debates aí, né? Vamos para a baixaria. Nós tivemos perseguições vergonhosas da CETESB, dos órgãos públicos aí, do meio ambiente do estado de São Paulo, em cima de produtores, em cima de proprietários de terras, onde às vezes, evidentemente, eu não consigo aceitar, da mesma maneira que você fala assim, o sujeito ele prefere contratar mão de obra e não registrar, esquece, até porque não existe. Então não dá para entender um fornecedor de cana botar fogo na sua propriedade, é um negócio irracional. E ainda mais empalhada, exatamente. Né? Cana que já foi cortada, quer dizer, ele já colheu a cana, fica palhada, tem a brotação, queima tudo, né? Eu sei que o seu setor... queima numa sequência, às vezes 10, 12, 15 propriedades numa sequência. E aí queima floresta Santa Teresa, junto tudo. Aqui como em Ribeirão Preto, né? O seu setor jurídico teve muitos problemas aí com relação aí a fornecedores que reclamaram nesse sentido, não é? Tem, nós tivemos bastante problema na região. Por conta desse aumento de queimadas, né? Mas aí nós temos duas situações para colocar. Tem uma que é essa atuação da região, que realmente foi bastante, digamos que tanto CETESB, Polícia Florestal agiram muito rapidamente nesse ano, e com o aumento do fogo, algumas situações para nós assim inconcebíveis, né? Um produtor de 19 hectares de cana de repente recebeu uma multa de R$300 mil, né? Quer dizer, até para quem faz a multa eu não consigo entender um negócio desse. Então houve situações como essa. Nós tivemos aqui infelizmente um produtor que estava fazendo uma prática de contenção de fogo, que é o fogo contrário, né? Se o fogo vem alastrando num sentido, a melhor técnica que você tem é põe o fogo de encontro, que aí você segura o fogo, né? E ele estava fazendo isso e foi preso em flagrante, algemado e levado para a delegacia, né? E com isso, quer dizer, não só queimou a propriedade dele, como queimou mais 3, né? Porque o fogo veio e foi aqui passando por tudo. Não, foi município próximo daqui. Tá. Mas enfim, tivemos situações desse tipo, bastante desagradáveis, mas é importante mostrar um outro lado. Quer dizer, a gente tem conversado, e esse ano até por essas circunstâncias, né, acabamos indo mais a São Paulo, na Secretaria do Meio Ambiente, e conversamos lá tanto na área da CETESB como na área da coordenadoria, hoje que está o Dr. Ricardo à frente. E é interessante como lá a cabeça é boa, como a intenção é boa, né? E nós temos conversado no sentido de, gente, agir dessa forma é ruim para todo mundo perde. Nós precisamos encontrar um meio de estarmos juntos para minimizar os problemas, né? Então hoje, por exemplo, existe esse problema sério da palhada, que essa safra mostrou isso, né? É um problema o que novo, que nós temos que fazer? Um problema novo. Nós saímos, achamos que íamos resolver o problema da queima e de repente criamos um problema muito maior para nós. Certo. Né? Então, não só para nós, para a comunidade, para todo mundo. Então, o que é preciso nessa hora? Quer dizer, nós temos que ver o que nós podemos fazer, desenvolver um trabalho agora, buscar como prevenir esse fogo, como prevenir o estrago, como prevenir, por exemplo, queimar áreas de preservação permanente, florestas, reservas, né? E também desenvolver técnicas de combate mais eficazes, mais rápidas. Que um ano seco como esse, o fogo propaga com uma velocidade muito rápida, né? Então, esse é um novo cenário. E nós podemos, de repente, fazer um trabalho onde você junte as partes, né? Conversa todo mundo e traçar uma estratégia coletiva onde todos vão participar, e aí sim nós vamos beneficiar o meio ambiente e beneficiar todo mundo. Então esse trabalho começa a ganhar voz junto a, por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente,
junto ao Corpo de Bombeiro. Eu já tenho a associação que está participando do projeto Corta Fogo do Estado de São Paulo. Ela já se filiou, ela faz parte do projeto, se não me engano, na região. Eles são de Jaú, a associação é de Jaú. E nós estamos com reunião marcada também para conversar com o comandante daqui do batalhão em Ribeirão Preto, para ver até onde nós podemos nos desenvolver um trabalho que possa também somar nesse sentido, onde as usinas já fazem parte, ou algumas delas fazem parte, e eu quero ver também se nós podemos somar nesse trabalho. Então nós precisamos de atitude positiva e não de ficar esgoelando e prejudicando um ao outro. Quer dizer, o Código Novo Florestal já contempla você, tudo bem, pegou o fogo, vem, faz a autuação, mas você tem o mecanismo, vamos dizer assim, a multa viria se você, depois da sua defesa, né, você não conseguiu provar que foi acidental, então você é penalizado. Mas desde que você mostre com toda a documentação que foi um fogo acidental, arquive-se isso e ponto final. Claro. Né? Então hoje, essa safra realmente foi bastante penosa para nós, foram muitas multas instaladas, multas elevadas, tá? É preciso também saber que aí no campo uma coisa é CETESB, outra coisa é a Polícia Ambiental, é a Polícia Florestal, quer dizer, são segmentos diferentes aí, cada um age a seu modo, né? Dentro digamos, do seu contexto. Mas o lado bom disso é que nós fomos a Secretaria do Meio Ambiente, nós também buscamos nos orientar também junto à Secretaria da Agricultura, que junto conosco também esteve presente na Secretaria do Meio Ambiente, e aí a gente está construindo, eu acredito, um caminho novo, né? Onde quem é culpado tem que ser culpado e tem que pagar pelo que fez. Agora, se a coisa é de risco, é acidental, tem que ser. Quer dizer, não fomos só nós da cana. Quantas matas foram queimadas aqui em volta sem que nem cana em volta teve? Por exemplo, Santa Teresa. Não tem cana lá. E queimou. E queimou. E quem paga por isso? Verdade. Alguém vai pagar uma multa de 300 mil reais por causa desse estrago? Dentro da cidade, muitas áreas foram queimadas também. Verdade. Inclusive ali pertinho, onde tem o Hospital Santa Teresa, ali tem um bosque de eucalipto. Isso. Que também queimou. Aqui em Sertãozinho Mata nós da temos USP, áreas, Mata da USP é. Queimou. Quer dizer, quem paga por isso? Agora, queimou cana tem que pagar. Queimou cana acidentalmente, não fogo que colocado. Eu acho que crime é uma coisa, agora acidente é outra história. Coisa. Tem que ser visto como tal. Esse negócio de que, não, se cai um raio e pegar fogo, o problema é teu. Tenha paciência, precisa de um mínimo de bom senso, né? Para ter as coisas. Nós temos problemas de lixo em torno da cidade, nos terrenos, jogado nos canaviais. O problema aí do famoso saravá, né? Das rezas, que são feitas nas encruzilhadas, é só andar por aí para ver isso. Quer dizer, isso tudo num ano desse potencializa o risco. Né? Potencializa o risco. Então, são situações que estão aí para todo mundo ver, né? Mas o bom é isso, é que tem entendimento. Está começando um entendimento aí para a gente sair dessa fase e vir para a fase de vamos trabalhar junto para resolver o problema. Nós estamos terminando o programa, temos 1 minuto e eu queria que você usasse esse 1 minuto para você dar um recado para o seu fornecedor de cana, seu cooperado, enfim, aquela pessoa que trabalha, que admira, que depende ou que não depende, mas que esteja envolvida na cadeia produtiva sucroenergética, para o voto consciente no próximo domingo. Pois é, eu quero aproveitar exatamente para isso. Eu nunca assim me posicionei como agora, eu acho que até pela experiência, pela idade, os anos vão passando e a gente fica mais indignado com as coisas. Eu coloquei no meu artigo, manifestei a minha opinião, que é a minha opinião. Eu acho que por tudo que nós passamos até agora, né, pela falta de apoio do atual, eu não digo de governos passados, mas principalmente do atual governo, que nos levou sim a essa situação. E como eu disse para você também, eu acho que não é só na questão do nosso setor, não. Eu acho que o país vem perdendo no todo, né? Em qualidade no todo, no ensino, na segurança, na saúde, né? E o único caminho que eu vejo nesse momento é o caminho da mudança, né?
Como eu disse para você também, hoje nós temos um candidato, poderia ser a candidata, poderia ser outra pessoa. Eu acho que eu estaria da mesma forma lutando e trabalhando por mudanças, né? Nós, enquanto entidade, nós temos que ser governo na hora que o governo está instalado, apoiar, estar junto, mas o que nós pelejamos, o que nós batalhamos e, vamos dizer assim, não encontramos ressonância nesse governo atual, nos leva a, nesse momento, pleitear mudança. Então, eu acho que é isso, o setor produtivo como um todo, ele tem mostrado, acho que já mostrou no primeiro turno, que anseia por mudanças. Por outro lado, você tem um outro lado do Brasil, que é o lado aí dos clientelismos, né, dos favorecimentos, que esse sim quer estar junto, quer estar apoiando para não perder aí o que tem, né? Mas tem que também se entender... E precisa lembrar até isso, né? Que quem está pagando essa conta somos nós que trabalhamos, né? Então, desde o frentista do posto, ao assalariado do supermercado, aquele que tem uma lojinha, né? Que está trabalhando, que tem funcionário registrado, quem tem carteira assinada está recolhendo seu imposto, está recolhendo seu tributo e está bancando um outro Brasil aí que não trabalha e nem quer trabalhar, porque se registrar perde o salário família. Esse que eu acho que é o grande mal. Eu não sou contra ter uma renda para quem está precisando, mas você precisa dar perspectiva para essa pessoa ter o seu trabalho e lutar. E hoje você tem até dificuldade de arrumar trabalhador em determinadas regiões, porque se ele registrar, ele perde o benefício que tem e ele não quer. Obrigado pela sua participação. Vamos, pós-eleições, novamente marcar aí uma conversa para a gente poder avaliar o que vem pela frente, aí, não só na próxima safra, mas nas próximas safras também como um todo. Muito obrigado, Manuel Hortelã. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, espero a gente voltar aqui um dia. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Nós voltamos na próxima semana com um novo entrevistado. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.